Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, tudo bem? Vocês já devem ter visto, né? Como de costume, a gente traz sempre o tema com o Psicologando, né? O episódio junto com o tema. E vocês já devem ter visto que a gente vai falar sobre redes sociais. E daí, para falar sobre redes sociais, hoje a gente traz o Fernando. Ele que tem o CRP 1118123. Tava até brincando agora há pouco, né? Que é bem tranquilo bem fácil de decorar. Ele tem formação acadêmica pela Nassau, aqui de Fortaleza. Formou em 2021. Tem experiência profissional tanto na Clínica Atena quanto na Clínica Lumen. Olá, Fernando. Olá. Pra gente começar a bater esse papo, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência enquanto psicólogo durante a formação até chegar a hoje o Fernando que ele é hoje, né? Trabalhando na Atena, trabalhando na Lumen. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Podemos sim. Massa. Primeiramente, boa tarde, né? Agradeço pelo convite. Ainda não conhecia o espaço, mas assim, muito prazeroso. E assim, para falar também de um tema que eu acho muito importante, né? Que é redes sociais. E assim, primeiramente respondendo o que tu tinha me perguntado, né? Falando da minha formação, da minha experiência, da minha construção até chegar aqui. Eu me formei em 2021, né? Como você havia falado, né? E assim, sempre eu busquei sempre mais a clínica. Não que eu não pudesse ir para prática social, né? Que a gente chama na psicologia de parte social mesmo, né? Que envolve as empresas e tal. Mas assim, meu estágio eu fiz na clínica, né? E assim que eu me formei, eu já comecei a atender na Clínica Atena, né? Que é a parte psicologia clínica que a gente chama, né? Que o restante é a parte social. Então, assim, de lá pra cá a gente já vem atendendo, construindo um trabalho bem legal, né? Os pacientes, assim, eu atendo... No início eu não atendia criança, né? Eu tinha uma certa resistência para atender criança. Mas no decorrer do tempo a gente foi atendendo criança, adulto, idosos, casais, assim, está dando muito super certo, né? E, assim, é muito prazeroso escutar o ser humano, né? Ao mesmo tempo que a gente vê as questões de sofrimento, né? A gente vê que o sofrimento humano, né? Porque, assim, se acreditava antigamente, né, que apenas as condições sociais seriam capazes de tornar um sujeito mais menos infeliz ou mais feliz, vamos dizer assim, ou menos sofrido. E a gente vê que
o tempo vai passando, que as tecnologias vão aumentando e o conhecimento, a ciência, mas ao mesmo tempo o sofrimento humano está aumentando, né? Então, assim, é uma coisa a gente para um pouquinho e começa a pensar sobre isso, né? O que é que tem nessa sociedade que gera tanto sofrimento, né? Sim. Que gera tanto sofrimento. Mas assim, a gente tenta construir um bom trabalho, acho que está sendo construído. Eu atendo na clínica, estou atendendo também na clínica saúde, também no industrial agora. A gente está construindo outras parcerias. A gente tenta também estudar, sempre está estudando, como a gente estava conversando mais cedo, né? Sim. Sempre, porque assim, o trabalho eu acho que toda profissão, né? Não apenas a psicologia. A gente pega uma base na academia, mas assim, a gente tem um trabalho de sempre estar aprendendo, né? Sempre estar evoluindo e acho que é por aí. Massa. O Fernando, ele formou em 2021, correto? Isso. Pronto. De lá pra cá, você tinha comentado comigo, agora há pouco antes da gente iniciar o programa, né? Que o seu trabalho de conclusão de curso tem a ver também um pouco ali com a nossa temática de hoje, é verdade? Sim. É uma temática que sempre me interessou, né? Sempre me chamou a atenção. Mesmo quando eu comecei o curso, eu acho que segundo semestre, por aí, eu já era algo que já dava um estalozinho. Por quê? Porque é algo que é muito presente na nossa vida, né? Sim. Hoje em dia, as redes sociais, né? Não só as redes sociais, mas as tecnologias que permitem isso, né? Permitem esse acesso, estão assim na nossa vida, né? Então, assim, na faculdade eu me interessei, fiz meu TCC falando sobre nomofobia, né? Que é algo muito próximo do que a gente está falando hoje, né? Que, assim, basicamente conceituando a nomofobia, a gente estava até conversando, né? Que é justamente esse medo, né? Esse receio de não estar conectado às redes sociais, né? Que é esse medo de, por exemplo, o celular aqui deu defeito e eu não vou ter acesso ao meu Instagram, ao meu Facebook, como é que eu vou fazer? Então, assim, tem pessoas que sofrem por isso. Sofrimento mesmo muito intenso. Eu não gosto muito de falar sobre questão de doenças, né? A psicologia não vai, eu pelo menos não vejo muito dessa forma. A gente vai ver como um sujeito que está adoecido, né? Um sujeito que não está conseguindo dar conta, vamos dizer assim, de suas questões da vida, entende? Não apenas eu como Fernando, eu não tento apenas quando eu recebo um paciente na clínica, eu não tento ver apenas ele como um diagnóstico, entende? Ele tem ansiedade, ele tem isso, não. Eu quero escutar o sujeito que está aqui. Então, assim, na faculdade a gente tentou minimamente, né, fazer um trabalho sobre isso, entender essas questões, entender o que é que leva as pessoas a terem tanto medo de ficar sem o celular, sem as redes sociais, sem, entende? Se a gente pensa, por exemplo, redes sociais, né? A gente pensa talvez ali nos anos 2000, né? 2000 um pouquinho, o boom das redes sociais, a gente pensa, por exemplo, o criador do Facebook, né? Sim. Com aquele sucesso todo de fazer as pessoas se conectarem, agora via internet. Quando você fala de nomofobia, a gente pega essa época da explosão, e aí as pessoas começam a falar sobre, ou quando você pesquisou, você viu que era uma coisa que as pessoas já apontavam, mesmo antes assim, da rede social acontecer, ou não, realmente veio... É de agora. Não, assim, Eduardo, nomofobia é um termo recente. Tá. Né? Se a gente for pegar os institutos, tem o Instituto... Foram os primeiros institutos que começaram a pesquisar sobre o tema, que foram o Instituto da Inglaterra, depois vieram alguma coisa aqui também do Brasil. Entendi. Em torno de 2008, né, eles começaram a... Na verdade já existia, né, mas eles não tinham colocado um nome, vamos dizer assim, né? Entendi. Então quando eles começaram a pesquisar foi em torno de 2008, né? Que se falava em algo assim no sentido de compulsão, né? Você até comentou que não é só algo relacionado a redes sociais, pode ter a ver com jogos, foi isso que você falou? Exatamente. Hoje em dia, se eu não me engano, até o DSM-5 também encara dessa forma, entende? Como o DSM, o CID, eles vão pegar como uma compulsão, um transtorno de compulsão. Entende? Eles vão enquadrar nesse sentido, né? Uhum. Aí, assim, eles estudaram e quiseram dar um nome, né?
que no caso colocaram nomofobia. Mas assim, sempre existiu, né? Na verdade, assim, a internet, essas tecnologias, elas são recentes, né? São de 90 para cá que começou o boom do computador, né? O computador e as redes sociais, né? Tudo Sim. atrelado a isso, né? Mas assim, por volta de 2008 que começou mais a darem nome, a se estudar mais, né? E a tentar entender se tratava realmente de uma doença a mais, de um transtorno a mais, ou apenas mais algo de construção mesmo na sociedade, algo momentâneo, né? Então, assim, foi se vendo que é algo, na verdade, muito presente, né? Muito nítido, né? Porque, assim, como eu falei, sempre existiam os outros transtornos, né? Como a compulsão por drogas, compulsão por sexo, compulsão por várias outras coisas, né? E, em especial, a psicologia, né? Até pode falar um pouco sobre a psiquiatria, ela vai definir como não apenas uma doença, mas algo da relação com o sujeito, né? Mas dá pra gente ter uma vida saudável com as redes sociais? Sim, sim. A gente começou falando até agora um pouco das redes sociais, né? Eu vou até chegar mais assim na questão do psicólogo em si, a atuação, mas eu acho assim, muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque ele está diretamente ligado, né? A gente reconhece que as redes sociais, né? A gente estava até conversando que assim, são algo que chegou, né? Que assim, não adianta a gente lutar contra a maré, é algo que existe, né? E assim, traz muito benefícios, né? Conecta as pessoas, conectam, na verdade, o mundo inteiro, né? Você está aqui, confirma um aceite de uma pessoa lá do outro lugar do mundo, né? Do outro lado do mundo, e aqui você está falando com ela e está postando uma foto, né? Então, assim, a gente vê que tem inúmeros benefícios, né? Ela conecta, o próprio nome já diz, né? Rede social, rede é algo que une, né? Algo que está ali, social, né? Está gerando um vínculo, né? Não apenas de uma pessoa, mas do mundo todo. Então, assim, isso tem seu lado positivo, seu lado bom, né? É algo que não tem como se negar. A questão que a gente vem pensar, aí eu vou entrando até na parte do psicólogo, né? Que o tema seria redes sociais e o psicólogo, né? Aí você me perguntou se é possível ter algo saudável. Sim. Não apenas nesse caso as redes sociais, mas assim, como é que a psicologia trabalha, né? Independente de qual seja o transtorno, independente de qual seja o sofrimento humano, a gente não vai pensar em eliminar aquele transtorno, aquele sintoma, aquele sofrimento, entende? A gente sempre vai pensar em algo de... quando você vai receber aquele sujeito que está adoecido, né, no caso pelas redes sociais, né, a gente pode falar, no caso, pelo uso excessivo, né? Porque existem pessoas que utilizam, por exemplo, meu irmão utiliza de boa. Na verdade, assim, praticamente ele nem utiliza. Então, assim, a gente também não pode generalizar que são todas as pessoas, certo? Entende? Mas, assim, em algumas pessoas, aí a gente pode falar, talvez na grande maioria, né? Gera um sofrimento. Gera um sofrimento. E por que é que eu estou falando isso? Porque não tem nada de mal você usar as redes sociais, né? Mas, assim, a grande questão que eu acho que, assim, como psicólogo, é que, assim, o que é que você está buscando nisso? Entende? E inclusive, quando eu fiz estudei na faculdade, falei sobre esse tema, eu questionei, o que é que existe aqui nas redes sociais que atrai tantas pessoas, né? Eu acho que essa seria a grande questão, né? O que é que as redes sociais têm que atrai tanto? Porque, não sei se isso tem a ver, né? Mas me parece que o mundo realmente ele se desloca para um campo virtual quando vai para as redes sociais, né? E isso deixa de ser muito palpável. Inclusive, às vezes a gente tem situações das pessoas gravando aquelas dancinhas, né, virais. Sim. E daí se desconecta totalmente de uma realidade que era para ser, às vezes, para curtir, por exemplo, uma praia, né? Aí, em vez de estar lá curtindo a praia, aí se empolga na dancinha, aí faz o companheiro, muitas vezes, a companheira, né, gravar a dancinha, aí, em vez de curtir um momento juntos, estão lá
aquele... Desconectos do mundo. Desconectos do mundo, né? E esquece que ali tá tendo uma brisa tão gostosinha, às vezes pode estar, sei lá, rolando um pagodezinho ali do lado, né? E eles tiram até a música, nem tem a ver com a música que tá rolando, né? Bota algo por cima. Constrói, assim, de certa forma, uma outra realidade, né? Você tem encarado dessa forma? As redes sociais realmente é um mundo paralelo ao real ou não? Sim, em parte sim. Na verdade, assim, em tese são a mesma coisa, né? Mas, assim, vistos de outra forma. E, assim, eu acho muito interessante você puxar isso, porque, assim, a gente vê isso realmente na prática, né? Inclusive, eu já atendi paciente que eles me diziam assim, né? Fernando, doutor, no dia a dia, na vida normal, né? Na vida real, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa, mas no Instagram, nas redes sociais, eu sou outra. Entende? Então, assim, vai cair muito nessa questão do que você coloca nas redes sociais, entendeu? Quando eu falo coloca algo seu, entende? Do que você está buscando lá. Né? Porque é algo que, às vezes, você, como você falou, né? Você está numa praia e você, às vezes, deixa de viver aquele momento, aquela praia, né? Aproveitar a paisagem, né? Os colegas, né? Às vezes, de se alimentar para estar postando algo, entende? Então, assim, é muito interessante o que você fala, porque, assim, você me perguntou se isso gera outro mundo, né? Na verdade, assim, são as suas questões, né? São suas questões que você está colocando ali, né? E, assim, e o que a gente vê é que essas pessoas, né, elas tentam, na verdade, tirar um sofrimento que está dentro delas, né, e mostrar para o mundo que está tudo bem, né? Muitas das vezes é o que a gente vê, entende? De certa forma, seria uma maneira que o sujeito encontra de burlar seu sofrimento, né? Porque muitas das vezes a pessoa não está bem, mas posta lá no Instagram que está tudo bem. Entende? Muitas das vezes a pessoa não se acha uma pessoa atraente fisicamente, ou não se acha uma pessoa agradável, não se acha... Aí vai lá e posta algo diferente, toda uma maquiagem e tal. Inclusive eu já vi um relato do paciente, ele falando que é uma situação que, na verdade, não foi nem do paciente, foi de um colega mesmo, do dia a dia mesmo. Falando que eu estava conversando com a pretendente, né, tal ali no Instagram e tal. Aí marcou depois de conhecê-la, né? Então, assim, aí combinaram um local e tal. E no dia quando foram se encontrar, ele chegou lá e ficou procurando ela. Cadê a fulana, a moça? Só que a moça estava do seu lado. Mas ele não reconhecia ela. Entende como é? Então, assim, muitas das vezes a gente utiliza as redes sociais para, de certa forma, burlar, né? Passar por cima daquilo que a gente não consegue dar conta, né? Aquele nosso sofrimento, nossa realidade que se impõe, que às vezes a gente não encara... Não estou falando apenas da estética, né? Mas estou citando um ponto da estética, mas assim, às vezes você não consegue falar... vamos dizer assim, se relacionar bem com a garota ou com o garoto, você quer chegar numa pessoa, né, você quer namorar, você quer dizer algo para a pessoa e você não tem coragem, mas nas redes sociais você tem. Entende? Como é contraditório? E aí você entra num ponto, Fernando, eu acredito que muitas das vezes a gente vê esse tema, né, e já pensa, mas será que eles vão falar só sobre redes sociais por exemplo, né, do cunho ali do Facebook ou do Instagram, né, que são algo de criar amigos, né, fazer amigos, fazer amizades, né? Só que existem outros tipos de redes sociais. Por exemplo, você falou agora de aquilo que eu quero falar, né, e eu tenho coragem de falar nas redes sociais, por exemplo, um Twitter da vida. Sim. Ou um espaço como esse, né, no nosso que vai pro YouTube, quem está assistindo no YouTube, né, que você pode comentar. Sim. Então, eu falei isso na intenção de perguntar agora para ti, Fernando, se esses espaços, se a internet, né, se o espaço das redes sociais é um espaço sem lei ou pelo menos não deveria ser ou deve ser. Como é que é isso para ti? Pronto. As redes sociais, né, como qualquer outro meio de se comunicar, né,
a gente vai entender como psicologia, não apenas como psicologia como profissional, como CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, que deve existir regras, né? Entendi. Que não deve ser um lugar sem lei, como qualquer coisa na nossa vida, né? Porque, assim, o que acontece muito, você tocou num tópico interessante, que hoje em dia as pessoas expõem algo, né? Muitas das vezes falam nas redes sociais, falam o que vem na cabeça, fala de quem quer, na hora que quer, e muitas das vezes não mede as consequências, né? Então, isso gera uma consequência para o outro, muitas das vezes, né? Porque, às vezes algumas pessoas não têm um cuidado com o outro, né? Você fala mal, você fala isso, às vezes, assim, muitas das vezes nem verdade é. Entende? Então, assim, deve-se existir esse cuidado, né, com o outro, daquilo que você fala, daquilo que você expõe. Inclusive, a gente, como a gente estava conversando antes, né, que a gente, como profissional, como psicólogo, a gente tem esse cuidado do que é que a gente vai falar, né? De não expor o nosso paciente, de não expor aquela pessoa que já está adoecida muitas vezes, né? Entende? Então, assim, inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe, né, que você exponha seu paciente, ele dá algumas regras relacionadas ao que você pode falar, ao que não pode, como você vai se divulgar. Então, assim, são temas relevantes, né? E, assim, complementando o que você tinha perguntado, deve sim existir regras, né? Porque, como em qualquer espaço, qualquer lugar, como qualquer meio de convívio social, né? Tem eu e tem o outro, né? Então, assim, nem eu vou poder mostrar e falar tudo exatamente o que eu quero, mas também o outro, né? Tem que ter esse vamos dizer assim, esse meio termo, né? Esse cuidado daquilo que você vai expor, porque muitas das vezes acontece também, né? Isso é uma questão, né, daquilo que você vai expor, e algo também que acontece muito hoje, né? Tem muitos crimes, né, relacionados às redes sociais, né? Pessoas que criam um perfil, né, muitas vezes, né, tipo no Instagram ou no Face, né, em outros, às vezes até no próprio WhatsApp, né, se passando por determinada pessoa, né, que a gente vê às vezes, né, eu falo porque eu já vi, né, para dar golpe, né, para tipo assim, ligar para falar com você para pedir dinheiro ou para te ameaçar, né, e às vezes até para postar fotos de crianças, para ter essa questão de abuso sexual, todo esse tipo, né, que assim, a gente precisa ter um cuidado, né, precisa ter regras, precisa ter um cuidado para que a gente não prejudique o outro, não gere no outro um sofrimento ainda maior, né. Verdade. E pensando ainda as redes sociais, daqui a pouco a gente fala sobre o psicólogo, né? Com a sua relação com as próprias redes, mas por enquanto vamos ficar nesse campo ainda da introdutório, né? Sobre redes sociais. E eu gostaria de te perguntar justamente sobre essa questão de ser um espaço muitas das vezes sem lei, né? E a pessoa que está recebendo aquela informação não saber lidar com aquilo, sabe? Tipo, o que é que você tem visto, né, na sua atuação enquanto psicólogo, do que as pessoas trazem como demanda de eu não consigo resolver isso, e muitas das vezes é por conta das redes sociais. Eu fiquei lembrando enquanto tu falava, Fernanda, sobre um episódio, para quem assistiu, acho que talvez vai entender aí a referência, não sei se você já assistiu, uma série chamada Black Mirror, da Netflix, né? E aí tem um episódio sobre redes sociais. E nesse episódio sobre redes sociais, as pessoas têm um fascínio pelo like, né? E parece que a aprovação do seu amigo, ou a aprovação de sei lá quem for, tem que ser através do like. E aí eu queria saber a tua posição enquanto a isso, né? Se às vezes muitas das demandas que as pessoas trazem sobre rede social tem relação com esse like, ou não? Sim, tem diretamente, né? Inclusive, assim, eu já tinha estudado bastante sobre isso, né? E, assim, o que a gente vê, tanto estudando, né, tanto nas publicações, os artigos, os autores, o que eles falam sobre isso, né? Que a gente vê muito essa questão que você citou agora com relação ao desamparo, né? Com relação à aprovação, entende? Então, assim, basicamente, o que seria o like, né? O que seria aquela curtida, né? Isso. Então, assim,
isso gera um sofrimento muito grande nas pessoas, né? A gente vê hoje, as pessoas postam algo e já fica lá esperando o like. Já fica esperando a curtida. E muitas das vezes essa curtida não vem, né? Entendeu? Então, assim, como eu tinha até começado falando antes, né? Assim, nós somos seres sociáveis, né? Somos seres que vivemos aos pares, né? Na sociedade, entende? Então, assim, a gente vê uma busca, e eu acho que a internet veio, as redes sociais, elas pegam justamente nesse ponto, né? Justamente nesse ponto do desamparo, da aprovação, entende? Como eu estava falando anteriormente, né? Muitas das vezes a pessoa não se sente bonita, não se sente atraente, não se sente aquela pessoa, né, legal, aquela pessoa sociável, aí vai lá, posta uma foto bonita e recebe um like. Entende como é? Como tem algo ali muito ligado entre aprovação, aquilo que você espera que o outro te aprove, né? Porque, assim, basicamente, ninguém vai postar uma foto na internet para que não queira ser visto, né? Se você não quer ser visto, você tira uma foto e guarda para você. Então, na sua visão, as pessoas hoje em dia estão colecionando likes em vez de colecionar ali o seu momento? Algo nesse sentido, não? Sim, algo muito nesse sentido. Porque, assim, a gente vai ver essa questão do like em específico, né? Sendo muito associado à aprovação, né? Aprovação daquele sujeito, né? Então, por isso que quanto mais a pessoa tem autoestima baixa, né? Quanto mais a pessoa é algo que não é muito, vamos dizer assim, sociável, a gente vê justamente essas pessoas cada vez mais buscando like. A gente vê que tem uma relação muito assim direta, entende? Com as suas questões, né? Com aquilo que você está vivendo. Se você está triste, você vai lá e posta algo. Se você está feliz, você vai lá e posta algo. Então, assim, a gente vê muito relacionado a isso, né? Porque, assim, como eu falei, geralmente, no geral, né? As pessoas não vão postar uma foto para ficar guardado. Ela posta porque ela quer lá ser vista, né? Ela quer ser vista. E vista positivamente. Entende? Então, assim, quando isso... E a grande questão que eu acho aí, que eu acredito, né? Seja essa. E quando não vier um like, né? Que às vezes não vem. Verdade. E aí a gente vê justamente as consequências desse uso tão intenso, tão excessivo das redes sociais, né? Que até a gente tinha começado falando no início, né? Com relação à homofobia, né? E a gente eu vi justamente nos meus estudos que, né, e até nas pesquisas mais recentes, que esse não recebimento desse like, ou dessa curtida, ou dessa, né, essa aprovação, né, nas redes sociais, isso gera um sofrimento muito grande. Né? Está adoecendo as pessoas. Tem uma faixa etária que isso é mais afetado? Você tem visto? Sim. A gente vê um uso maior, né, como um todo das redes sociais, mas nos adolescentes, né, nos jovens, nas pessoas. Os idosos também, ultimamente, também estão utilizando bastante, né? Também está um crescente dos idosos entrando mais na tecnologia, nas redes sociais. Mas, assim, é bem menor ainda em relação a dos adolescentes para ali quando está entrando na vida adulta, né? Então, assim, esse público, geralmente, a gente vê um sofrimento maior, né? A gente vê isso na clínica, né? Bastante adolescente chegando lá com essa demanda de sofrimento, de algo, não exatamente ali só a rede social, mas assim as consequências disso, entende? Eu postei, eu já peguei, né, alguns casos de, assim, a pessoa comentar, eu postei uma foto lá e a pessoa falou mal de mim. E aquilo gera um sofrimento no sujeito, né? Na cabeça da pessoa. Você imagina um adolescente, um sujeito que ainda não é adulto, também não é mais criança, né? As questões próprias da adolescência, né? Sim. Então, assim, eu acho que faz todo sentido essa faixa etária ter um grau maior de sofrimento, né? Porque, na maioria das vezes, eles estão... Porque essa fase da adolescência é justamente uma fase de buscar aprovação, né? Se a gente for ver, no senso comum mesmo, né?
é a fase de você querer se expor, de você querer fazer tudo e, né, como diz o outro, né, girar o mundo, né? Então, assim, e as redes sociais são uma oportunidade excelente, né? De você entrar, de você falar o que está pensando, né, vamos dizer assim, e mais que isso, muitas das vezes não vem, né, aquilo que você está buscando. Existe tipo um estopim para meio que entender que você está sendo pressionado por um universo. Eu falo isso porque teve recente, né? A ficção muitas das vezes, né, imita a realidade e vice-versa, né? E aí eu lembro eu sou um pouco noveleiro. E aí eu lembro da novela. Pronto. Então talvez você tenha acompanhado. Teve uma novela passada que um rapaz, eu não vou lembrar o nome agora da novela, que tinha até muito dessa tecnologia envolvida na novela, que tinha um garçom que era robô, enfim, da Globo, à noite, né, no horário nobre. E tinha o caso é que tinha um personagem que era um adolescente e ele vivia num mundo virtual. E aí teve um determinado momento da trama que ele surtou, ele começou a não responder os pais, não querer sair de casa, e querer ficar só nesse universo que era uma rede social, não deixava de ser, né, uma rede social, um jogo ali o pessoal até se chama de MMORPG, né, que é um jogo de múltiplos jogadores onde você pode interagir, né? E daí ele era um outro personagem, um cara bem musculoso, né, e tal, dentro das redes sociais, muito sociável, ele falava com todo mundo, paquerava todo mundo, né, mas na vida real ele é bem jovem e não fazia nada disso, né? E teve um momento desse surto. Aí eu queria saber de ti o que talvez seja uma impressão, não sei se você acompanhou essa novela que eu tô falando, né? Não lembro o nome da novela. Mas, mesmo não acompanhando, o que é que você talvez, pelo que eu falei, poderia pegar de referências que possam nos levar a entender o porquê ele se sentiu tão pressionado, né? Apesar, assim, de ficar subentendido o que é, mas querer um olhar mais clínico, né? Disso verdade, tudo. verdade. Assim, eu posso falar porque eu acompanhei, né? Eu acompanho novelas. Então, assim, eu acompanhei esse caso e teve até, se não me engano, outro caso também, só que relacionado a abuso nessa mesma novela, Isso. Né? Né? Que a garota se comunicava, né? Eu acho que até algo meio do que a gente já tinha falado agora, né? Que às vezes a pessoa cria um perfil, né? Em uma rede social, um aplicativo, né? Dizendo que é uma pessoa, né? Nesse caso aí, se passava por outra, né? Uhum. E pedia as fotos dessa pessoa, né? Dessa jovem e tal. E isso gerou um sofrimento muito grande. Quem acompanhou, né, aquele caso viu que ela ficou em casa, não queria mais sair, não queria, né, comer. Damos um mérito também pra atriz, né? A atriz é maravilhosa, aquela atriz. Ela faz até um outro seriado na Netflix que muito boa. Ela é excelente. Excelente. Mas assim, complementando, trazendo esse primeiro caso da mesma novela, né? Porque eu puxei porque tá tudo ali envolto, né? E eu também acompanhei esse primeiro caso, falo do rapaz, né, que ele tinha essa compulsão, né, pelo jogo e não queria fazer mais nada da vida, né, queria só ficar ali jogando, né, e os pais tentavam tal, e os pais tentavam tirar ele dessa realidade, né, e trazer para realidade da vida, né, da atividade, e ele ficava muito agressivo, né, ficava muito. Então, assim, você me perguntou quais seriam os gatilhos, quais seriam, né, o cuidado que você deveria ter. Se já estiver percebendo isso, às vezes até como pai ou como profissional, né? Ou como amigo. Assim, a gente vê que nesse caso, né? Os dois casos da novela são os dois adolescentes praticamente, né? Muito jovens, né? E casa muito do que a gente estava falando, né? De que a gente vê, não apenas nos adolescentes, mas no geral, mas assim, os adolescentes mais ainda, né? Muito intenso, né? Então, assim, a gente vê que no dia a dia, assim, basicamente no dia a dia, né, a gente busca o quê? A gente busca trabalhar, a gente busca estudar, né, ter amigos, né, enfim, levar uma vida, a gente divide a nossa vida em vários, até a gente brinca, né, hoje em dia que assim, nossa vida é dividida, deveria ter 48 horas, porque é tanta coisa para fazer, né, mas assim, tem pessoas que não fazem isso, tem pessoas que se focam, como nesse caso aí, né, direcionam a sua vida para aquele jogo.
ou para aquela rede social, né? Então, assim, nesse caso, eu acho que assim, os pais deveriam ter esse cuidado de observar, né, se o filho está estudando, né, se o filho está tendo o seu cotidiano, se está se relacionando com os amigos, né, que na novela era um ponto que justamente ele deixou, né? Ele deixou os amigos, na verdade ele só continuava com os amigos que jogavam. Eram os únicos amigos que ele tinha. Sim. Né? Então assim, mas no restante ele não fazia mais nada. A vida dele, ele praticamente não comia, não dormia, não... Né? Então eu acho que é meio que por aí, né? Na verdade, assim, não tem uma receita pronta, não existe, se o paciente, se o adolescente fizer isso, você faz isso, né? A gente não trabalha dessa forma na psicologia. Mas assim, o sujeito ele dá alguns indícios, né? E eu acho que os indícios seriam mais ou menos nesse sentido de quando ele está deixando as suas atividades, sua rotina, né? Tá deixando de namorar, de ter amigos, de se relacionar com a família, com aquilo que ele já gostava, que ele já fazia, né? Então, assim, quando ele está direcionando sua vida apenas para um lugar, né? Então, assim, é algo a se repensar, né? Algo a se preocupar, né? Pelo menos. Então, assim, e só para complementar, a gente vê que nesse caso aí específico, esse adolescente, esse rapaz, no caso da novela, ele, como você mesmo falou, né? Ele, no dia a dia, ele era um rapaz extremamente introvertido. Né? Isso. Ele era um rapaz que não conseguia se relacionar, não conseguia... Muito tímido, né? Pelo que a gente via. Mas lá no jogo, ele era justamente o oposto disso. Né? Uma pessoa muito forte, uma pessoa que conseguia vencer, que conseguia fazer tudo aquilo que ele queria. Entende? Então, assim, como eu havia até falado lá no começo, a gente tinha tocado um pouco desse sentido, né? Muitas das vezes você é algo no seu dia a dia, né? Na sua vida normal e tal, na realidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, você não consegue se dar bem na vida real. O que é que você faz? Você vai para as redes sociais, né, ou por as tecnologias, e tenta ser aquilo que você gostaria de ser. Né? Então, assim, no caso desse jogo, né, ele conseguia, se eu não me engano, ele era o melhor de todos, né? Isso. Exatamente. Ele era As pessoas o procuravam, né, para saber Pronto. como é que ele tinha tanta popularidade. Pronto. Você pegou, acho que na ferida aí. Justamente, ele conseguia basicamente ele conseguia essa aprovação, né? Entende? Que a gente fala, que a gente sempre pontua, né? A gente como sujeito, né, como ser humano, o ser humano, no geral, ele gosta muito não, ele precisa muito dessa aprovação. Né? Então, assim, em especial na adolescência, na juventude, é uma fase que você está se construindo. Né? Você ainda não tem a sua, vamos dizer assim, sua personalidade totalmente formada, né? No geral, né? Então, assim, você ainda está querendo dizer, eu sou Fernando, eu sou isso, eu faço isso, eu sou aquilo. Então você ainda está ali meio entre o adulto, meio entre a criança, você está se firmando, entende? Você não, na maioria das vezes, não consegue lidar muito bem com isso. Né? Como nesse caso da novela, o sujeito lá, ele não tinha muita dificuldade de se relacionar e tal. Mas lá no jogo ele era o bambambam, né? Ele era o melhor. Então, assim, ele tinha aprovação. Então a gente vê, né, diretamente essa relação das suas questões, daquilo que você está vivendo, entende? Com o outro, né? Com o sujeito, né? Quando a gente fala o outro, a sociedade, né? Entende? Então, assim, é algo muito, muito assim, direto a relação. Tô entendendo. Finalmente chegando na parte que talvez alguns estavam mais interessados, né? Mas e a gente, enquanto psicólogo? Como é o nosso lido com o dia a dia com as nossas redes sociais? O que é que você tem visto como experiências positivas, experiências negativas? O que é que a gente tem que tomar cuidado? Seguir a linha ali do que manda a cartilhazinha, né? Tipo, lê o que indica ali o CRP, né? Pronto. Lê o que indica o Conselho Federal e pronto. Ou tem que ter tato? Como é que você tem visto? Tu tá me perguntando relacionado ao meu trabalho ou relacionado ao... No geral, né? No geral. No geral. Certo. Claro que a gente segue as regras do CRP, a gente tenta, né? Sim. A gente, como qualquer outra pessoa, a gente é um ser humano, a gente está apto a alguma falha, alguma coisa, mas a gente tenta não tipo assim, a gente como profissional, falando inicialmente, né? A gente tenta
na hora da nossa divulgação, né, até do nosso trabalho, quando a gente vai falar sobre um sujeito, sobre um caso, a gente tenta seguir regras, né, que seriam regras de não expor aquele sujeito, né, de ter esse cuidado, né, essa atenção com o outro, né. Quando a gente vai se divulgar, né, tem todas umas regras daquilo que a gente, por exemplo, Conselho Federal de Psicologia exige, quando você for falar, quando você for se apresentar, que você exponha seu CRP, né. No caso, eu não falei porque você já tinha falado, né, que meu CRP é o 11-18123, né, que é algo assim, na verdade, obrigatório, entende? Eu estou citando assim um caso, mas que isso vale para outras coisas, né. Então, assim, isso como profissional, né, a gente não lida, vamos dizer assim, consigo próprio, né. Mas, assim, com relação aos pacientes, aquilo que a gente atende, aquilo que a gente recebe na clínica, né, assim, a gente vê um sofrimento muito grande, né. A gente vê pacientes bem adoecidos, né. Não, eu acho assim que não apenas pela rede social em si, né, porque como a gente vem falando, a gente vem construindo algo desde do começo aqui, a gente vem vendo que não é apenas a rede social em si, o problema não é a rede social, né? Não seria em tese, né? Mas seria aquilo que você coloca lá, né? Quando eu digo coloca, aquilo que você está expondo, né? Suas questões. Então, eu acredito que esse seja o ponto. E assim, tem essa questão da prática, daquilo que a gente recebe nos consultórios, na clínica, e assim, o que a gente poderia deixar vamos dizer assim, se é que é eu não gosto muito de dar conselho, né? As pessoas acham que o bom profissional, o bom psicólogo é aquele que diz assim, paciente, faça isso, faça aquilo, faça isso, né? Como se tivesse uma cartilha, que você faça isso que você vai ser feliz. Né? Muitas das vezes a gente recebe isso no consultório. Sim. O paciente já busca isso. Já busca isso, ele já chega dizendo, doutor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se vira. Então não é bem por aí. É uma das primeiras coisas que a gente tem que, na verdade, que desconstruir, né? Claro que a gente vê que isso é com o tempo, né? E relacionado às redes sociais, claro, como qualquer outra coisa, não tem uma regra, uma receita assim, de vai, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Não. O que a gente tem é justamente esse cuidado, né? Quando você está... Porque o sujeito, vamos dizer assim, aquele sujeito que está, de certa forma, saudável, né? É aquele sujeito que, né, vive uma vida, que tem amigos, que trabalha, que estuda, né? Que... Não apenas isso, mas que tem várias atividades, né? Então, assim, quando você coloca a sua vida, né? Foca a sua vida apenas na rede social, não que ela não tenha sua importância, claro que tem, né? Mas quando é apenas isso, né, é algo assim... ter no mínimo um cuidado, né? A gente estava falando antes de começar também aqui o episódio sobre uma talvez colega conhecida da gente, né? Que seria que mora no mesmo bairro que eu e que talvez a gente conhecesse ela, e a gente tocou num ponto, talvez eu siga o perfil dela profissional e não siga o pessoal, algo nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, é sempre talvez bacana para o psicólogo manter 2 perfis, no seu ponto de vista, um pessoal em um profissional ou não, a depender do psicólogo? Como é que tem sido isso pra ti, né? O que é que você tem visto? Pronto, eu vou te expor a minha realidade. Tá. Eu tenho 2 perfis, Massa. certo? Um pessoal e um profissional. Mas aí você pode perguntar assim, Fernando, você é 2 pessoas? Não, eu sou o mesmo Fernando. Mas assim, nem tudo a gente vai expor no profissional, né? Eu, pelo menos, vejo assim, né? Mas vai muito de cada um. Cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de divulgar. Eu não vejo nada em você mostrar a sua realidade, né? Às vezes seu dia a dia, não apenas dos atendimentos, né? Mas, assim, tem coisas que eu só posto no meu pessoal. Entendi. Entende? Até mesmo porque... eu sou psicólogo, mas assim, dentro da psicologia, né, você que é estudante também, você sabe disso, né? A gente estava até conversando, que ela tem assim, o que a gente chama de abordagens, né? Isso. Então, assim, eu sigo mais a linha psicanalítica, né? E por que eu estou falando isso? Porque isso vai implicar no atendimento, certo? Tem um autor que ele vai falar que assim, a gente como profissional,
a gente precisa ser uma folha em branco. Certo? Por quê? Porque o paciente, o sujeito, ele chega para ti e a gente vê isso na prática, na clínica, né? Ele precisa ser um paciente que ele esteja livre ali para falar. Aí vamos imaginar, se eu estou aqui, né, eu tenho meu paciente, eu sigo meu paciente sabe tudo que eu faço, eu deixo de fazer. Certo? Aí chego lá e vou atendê-lo. Inclusive isso pelo Conselho Federal de Psicologia, isso é proibido, na verdade, né? Você não pode ter relação relação não apenas de namoro, mas de amizade, do que seja o que for, né? Para atender aquele paciente. Por quê? Porque não funciona. Na verdade, não é nem que você não possa em si, até o conselho proíbe, mas assim, na prática, nas teorias, os autores, eles vão mostrar não apenas isso, mas que não funciona. Porque o paciente chega lá, aí sabe teu dia a dia, tudinho, o que é que tu fez, o que tu deixou de fazer, com quem é que tu se relaciona, Então, assim, no mínimo ele não vai querer falar o que ele sabe, porque ele tá com vontade de falar. E o trabalho do psicólogo é justamente esse, de gerar no paciente uma fala autêntica, né, que a gente diz lá, né? Que ele possa chegar lá e fale livremente, e por isso que a gente fala da folha em branca, né, tanto do sujeito como do profissional, de que ele não esteja preso será que eu falo, porque senão ele é amigo não sei quem, entende? Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Também é interessante. Mas seria, então, deixar talvez ali de ir só para a plataforma, por exemplo, que é uma das mais populares, né? O Instagram, deixar de lado ele e agora, sei lá, vou ter só um LinkedIn, né? Que a pessoa vai me procurar enquanto profissional. Ou não? É possível estar ali no Instagram e tendo esse cuidado, né? E dizendo para o seu paciente, esse é meu perfil profissional, não se preocupe, né? E se um dia a gente vier a ter não sei, né? Uma amizade, aí sim, aí você vai ter acesso ali ao meu Sim, eu acho que é possível, sim. Como eu disse, eu tenho meu Instagram profissional, né? O pessoal também. Mas assim, eu publico muita coisa, né? Eu tento me divulgar, na verdade, a gente também tem que ter esse trabalho de divulgação, né? Como, independente se a gente esteja tentando ajudar um paciente e tal, mas a gente também é um profissional, né? Primeiro de tudo, a gente também precisa ser visto. E eu acredito que o Instagram é uma excelente ferramenta. Mas como em qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer situação, a gente tem que ter minimamente uma regra, um cuidado, entende? Mas que é muito possível e é muito bom. Eu me divulgo, eu tento... Inclusive, quando a gente terminar aqui, eu vou publicar lá. Pronto. Vou divulgar. Né? Mas, assim, tem que ter esse jogo de cintura, né? Esse cuidado. Massa. Sobre essa questão, assim, mais ética e assim, né, das leizinhas, assim, palpáveis que você poderia trazer pra gente que o conselho nos exige, né? Seria trazer o nosso CRP, algumas outras, assim, que a gente tem que ficar atento, né? Ficar atento. Assim, o nosso código de ética, né? Na verdade tem um código de ética, tem algumas resoluções, algumas normas do Conselho Federal, do Conselho Estadual, né? E assim, basicamente, assim, né? Claro que a gente não vai lembrar de tudo, né? Mas assim, sim, essa de expor o CRP, de onde você está vinculado, né? Porque assim, o CFP que controla tudo, né? Ele descentraliza o atendimento para cá para o CRP local, que seria, no caso, o 11, o meu, né? O nosso, assim, Ceará, né? Então, assim, tem essa questão do CRP, tem essa questão de você não expor seu paciente, que isso a gente aprende desde os primeiros semestres na faculdade, né? A gente vê isso muito de não expor seu paciente, de não... você não pode expor prontuário. Né? Eu já vi casos de colegas estagiários tirarem foto do atendimento e postar. Então, assim, é algo que a gente tem que ter um cuidado, entende? Mais do que apenas uma regra a se seguir, né? É o cuidado com o sujeito. A gente está trabalhando com vidas, né? E vidas que muitas das vezes já estão adoecidas, né? Então, você como psicólogo, né? Você tem toda essa carga de... você tem que cuidar do outro, tem que melhorar o outro. E que a gente, né, deve realmente fazer isso, mas que assim, a gente
em um primeiro plano, a gente tem que, pelo menos, não piorar a vida dele, né? Porque se você posta algo da vida dele, você já está gerando uma... Inclusive, assim, a gente, quando... Eu, pelo menos, né? Eu, quando vou atender o paciente, a gente firma um contrato. E uma das coisas que a gente informa para o paciente que aquilo que está sendo conversado, né? Eu, pelo menos, digo, né? Para o meu paciente, né? Que aquilo que está sendo conversado, abordado, fica ali entre a gente. Então, assim, é esse cuidado ético. E aqui aquilo não vai ser exposto, pelo menos da minha parte como profissional. Se ele quiser falar do que ele está vivenciando, aí não, é algo dele, né? Mas, assim, a gente, pelo menos, a gente não deixa que o paciente filme o atendimento. Isso não é algo ético também, né? Se depois ele vir a querer falar sobre isso, ele pode estar livre, né? Sobre as questões dele, mas, assim, acredito que basicamente seja isso, né? Sim. Você também tem que ter, você falando de CFP, né, falando de regras e tal, a gente como profissional, por exemplo, eu atendo casal, mas assim, eu não tenho formação para atendimento de casal. E pelo CFP, na verdade, você não é proibido. Na verdade, você pode atender todos os públicos. Você se forma psicólogo, né? Eu acho que aqui fica até a dica para quem nossos colegas estão começando, né? Para quando você estiver entrando nesse mundo aí da psicologia, dos atendimentos, que é um mundo, né, é um mundo bem gigantesco, né? Tem muitas áreas, tem a clínica, tem a avaliação psicológica, tem as empresas, tem muita coisa, né, que você pode trabalhar. E assim, mais uma das coisas que o CFP exige é que você tenha embasamento para isso. Sim. Se você vai falar de algo, você tem que, no mínimo, entender daquele tema. Não é obrigado uma certificação, um doutorado, um mestrado, não. Isso não é obrigatório, mas que você tenha pelo menos conhecimento daquilo. Você pelo menos estude aquilo. Ainda sobre o discordar e o concordar, agora pensando na verdade, né? Agora, o discordar e o concordar nas redes sociais. O psicólogo, ele pode... Você acha, né, na sua visão, ele pode usar as redes sociais para falar, assim, eu concordo com isso, eu discordo com isso, por exemplo, em termos científicos, né, enquanto mesmo um pesquisador, usar as redes sociais enquanto um pesquisador, você acha que isso é interessante ou não é interessante, desmistificar algumas coisas, né, eu estou acompanhando, por exemplo, né, agora que comecei a psicologia, eu acompanho vários psicólogos, para ter referências, né, buscar referências. E daí eu queria saber de ti se esse é um espaço bacana enquanto psicólogo, né? Muitos de nós que talvez estejam assistindo o programa estejam nessa situação também de estudante de psicologia. Sim. Então é importante a gente ter um material de concordar, discordar, desmistificar na rede social ou não? É interessante a gente usar a sala de aula mesmo para isso? Não, eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que você pode e deve. Claro que dentro daquilo vamos dizer assim, do respeito, do cuidado com aquilo que você está falando, né? Todas as situações, todos os momentos. Assim, a gente como profissional, a gente nunca vai... Eu, pelo menos, vejo assim, né? Mas cada profissional pensa de uma forma. Mas eu, como Fernando, como psicólogo, né? Eu vejo assim, que você pode e deve opinar. Mas, assim, primeiro você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando, né? Claro, né? Tipo assim, se for um transtorno, uma situação, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco dessa situação da novela, né? Sim. Então, assim, eu tenho bastante embasamento para isso e eu trabalho com isso. Então, assim, eu poderia em algum momento falar isso nas redes sociais? Sim. Né? Opinar na minha opinião como profissional. E não apenas como profissional, como cidadão que nós somos também, né? Porque a psicologia, ela defende não apenas o atendimento em si, mas ela é a favor dos direitos humanos, né? É algo, né, que toca até no ponto anterior, né, que eu não havia falado, mas assim, ela é a favor dos direitos humanos, ela é contra a violência, contra toda forma de discriminação. Então, assim, qualquer coisa que você vá se posicionar, em especial nas redes sociais, você tem que ter esse cuidado. Né? De não apenas não contrariar, mas assim, a psicologia...
ela defende o ser humano, né? O sujeito, né? Então, assim, se o profissional vai lá e defende, como eu já vi alguns casos, né? Ele defende a violência, ele defende o uso de armas, defende não que um profissional, alguém não possa utilizar uma arma, não estou dizendo se é o certo ou se é errado. Mas, assim, a gente tem muito, por exemplo, a utilização de armas, né? Arma de fogo, né? Como, assim, estava muito em foco na eleição passada, né? Verdade. Né? Foi algo muito acirrado, algo muito, assim, muito intenso. E, assim, eu me posicionei. Eu, como psicólogo, como Fernando, eu me posicionei. Entende? E eu acho, assim, que não tem nada de errado nisso, nada de ruim. Pelo contrário, eu acho que é uma possibilidade que você tem de defender a psicologia, né? Aquilo que a psicologia acredita. Entende? No que é que ela acredita. Então, quando você vai como profissional nesse sentido, eu acho que é algo super positivo. Acho que é algo super... Massa. Assim, eu acredito que quem acompanhou, né, até aqui agora, tenha aprendido um pouco mais sobre o lido com as redes sociais. Não é algo pronto, pelo que eu tenho percebido aqui no nosso bate-papo, né? Mas que a gente pode ter alguns cuidados pra gente ter um relacionamento saudável, né? Por exemplo, essa questão do like, não é isso? De não sobrecarregar, né, a nossa aprovação, né? Até porque a gente não precisa de aprovação de ninguém. Eu tenho meio que subentendido, né? Assim, por fora, a gente nem entrou nesse ponto, mas que não é tão legal talvez usar filtros assim, né? Porque me parece que se você usar filtro demais, aí sim, aí vai ficar realmente algo totalmente fora da realidade, né? Sim. E, enfim, outras tantas implicações que eu acredito que quem está nos acompanhando até aqui deve ter tido, né? Mas essas duas ficaram bem latentes, assim, no nosso bate-papo. Mas eu não queria, assim, terminar por agora, né? Eu tenho quando a gente tem feito, assim, que a pessoa quer saber mais do convidado também, né? Aí eu pensei da gente fazer um bate-bola, assim, só pra gente... Com o pessoal das redes sociais. Pode ser, acho muito legal. Não, contigo mesmo. Comigo mesmo? Pronto. Pode ser? Pode ser, sim. Pronto. Então vamos lá. Tem algumas perguntinhas que eu vou te fazer. E aí, sem pensar muito, tu vai e me responde, pode ser? Pode, sim. Então pensa numa cor. Preto. Uma fruta. Banana. Um livro. Christian Duque. Um sentimento. De alegria. Um pássaro. Agora fugiu. Pode ser uma águia. Uma águia. Um número. Número 3. Uma bebida. Eu gosto de vinho. Uma árvore. Uma árvore, o pinheiro. Acho muito bonito. Uma flor. Uma flor, uma rosa. Um hobby. Eu gosto de atividades esportivas, né? Academia, eu gosto de correr. Uma peça de roupa. Esportivo, né? Uma lua. Oi? Uma fase de uma lua. Fase Cheia, lua, minguante. lua cheia. Lua cheia. Uma letra. Uma letra o F. Um som preferido. Um som, você fala uma música ou uma... Aí vai depender da subjetividade aí. Pronto, muito bom, muito bom. Eu gosto do grave. Do grave? Do grave. Um inseto. Não sei porquê, mas eu tenho uma afeição por gafanhotos. Um perfume. Posso citar nomes ou não? Pode. Pronto, assim, eu utilizo muito, eu sou apaixonado pelo Malbec. Eu gosto do cheiro, assim, da questão Da madeira. esportiva, amadeirado, assim, Uhum. eu gosto desses cheiros, né? Um lugar. Eu amo Guaramiranga. Ó. Eu já fui pra lá algumas vezes e estou pretendendo ir novamente. Um cantor, cantora. Cantor, cantora. Cantore. Hoje em dia também tem. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de Roberto Carlos, eu sou um rapaz à moda antiga. Ó. Uma comida.
Eu como quase tudo, mas assim, aquela comidinha da mamãe, né? Uma feijoada, um franguinho cozido, um feijãozinho com arroz. Sou muito, muito simples, não tem... Comida bem feita. Comida bem feita, pronto. Boa. Um doce. Chocolate, com certeza. Um sonho. Um sonho. Assim, eu não conheci a Europa ainda, eu gosto. Eu pretendo, na verdade, conhecer, né? Em especial Portugal, Espanha, aqueles países assim, é um sonho, na verdade. Um dia da semana. Eu gosto do sábado. Gosto do sábado. O horário do dia. Rapaz, eu não sou muito de acordar cedo. Eu sempre tenho minhas dificuldades. Eu sou noturno. Então, Noite, assim, então? Então noite, Noite é mais... funciona melhor. Uma música. Uma música... Eu gosto da música muito do Chitãozinho Chororó também. Evidências, eu acho muito linda. Um filme. Um filme... Essa tem que pensar bem, viu? Que tem um porém aí depois. Tem que ter cuidado com as palavras, né? Pronto. Eu gosto muito de assistir muitos filmes, né? Eu já assisti muitos filmes, assim. Mas deixa eu ver se eu me recordo de um, assim, que marcou, né? Eu gosto muito do Auto da Compadecida, né? Aí vem o porquê. Porque é muito engraçado. Eu gosto muito da diversão. Eu acho que eles trazem, e a gente, assim, como psicólogo, como sujeito, né? Como... mais do que psicólogo, a gente, ser humano, a gente busca na prática a felicidade, entende? Esse bem-estar, não apenas a felicidade, né? Por rir, mas estar bem. Eu acho que eles trazem muito isso em meio às dificuldades, né? De uma terra tão sofrida, do Nordeste, né? Daquilo que a gente imaginaria de tudo de pior, eles conseguem sorrir, né? Conseguem. Massa. Pra gente que é noveleiro, né? Tem aqui seriado, mas uma novela. Uma novela. Pronto, deixa eu ver aqui. Tem uma que eu sou muito noveleiro, mas eu não sei, eu sou péssimo pra nomes, né? Eu a gente também, tava até conversando. Mas aquela... uma que era no Rio de Janeiro, que ele passava lá que tinha que ele era jogador, se eu não me engano. Ah, sim, é recente. Recente, pode citar o nome? Pode sim. Pronto, então assim, eu não me recordo o nome, porque ele era jogador, ele era traído pela mulher. Uhum. Mas assim, aquela novela é algo que me marca muito. Massa. Uma estampa. Uma estampa... Eu gosto da estampa da psicologia. Eu gosto. Sim. O símbolo lá da Trindade, né? Da Trindade. Do tridente, na verdade, Tridente, né? Uma banda. Pronto. Eu sou muito assim, ligado às minhas raízes, né? Eu gosto do Nordeste, eu escuto muito algo internacional, tipo Guns N' Roses, rock, essas coisas, eu gosto, mas assim, como eu tinha falado, eu gosto muito do Roberto Carlos, eu gosto também de forró, eu gosto de o Wesley Safadão, eu não sou tanto besteira não, eu escuto que a gente escuta. Massa. Um objeto. Um objeto. Eu acho que o celular, né? O celular é útil. É bem útil. A gente falou de redes sociais, né? Não poderia deixar passar. Um país. Assim, os Estados Unidos me admiram muito, mas assim, é uma visão de cultura que eu não sei se eu moraria lá. Tô entendendo. Mas assim, eu já me identifico mais com a Europa, assim, tipo Espanha, Portugal, França também é um lugar também que eu penso um dia, quem sabe, conhecer, Inglaterra. Acho que seriam esses lugares, assim. Um cheiro. Um cheiro... O cheiro da pessoa que você ama, né? Não tem cheiro melhor, né? Uma estação do ano. Engraçado, eu gosto muito do verão, mas eu também gosto do inverno, né? Que pra gente aqui só tem inverno e verão, né? Ou chove ou não chove. Ou chove ou é sol, né? Mas assim, eu gosto das duas épocas, mas assim, eu gosto muito do clima ameno. Sim. O clima, assim, aquele climinha de chuva, aquele eu gosto, me agrada. Isso aqui o pessoal da psicologia diz, né, que diz muito sobre a gente. Um animal. Um animal...
Pronto, assim, eu gosto muito dos gatos. Eu crio gatos, né? Eu tenho, na verdade, duas gatinhas. Eu acho que, assim, você disse que diz muito sobre a gente, né? Fala muito sobre a gente, né? Eu acho que fala mesmo, assim, porque eles são muito livres, são muito naturais, eles fazem, macho pula e sobe onde tiver. Eu gosto muito de cachorro também, não tenho, mas eu gosto. Mas, assim, eu acho que não tem igual o gato. Ele é muito livre. Eu acho que seria por isso, talvez. Nas redes sociais a gente teria que ser gato ou cachorro? Eu acho que meio termo. Meio termo. Não é só agradar não, né? Mas Não, tem é que... só, tem um momento assim. Tem um momento de ser fiel ali, talvez Sim. seus compromissos, Sim, né? sim. Se for uma rede social de profissão, né? É. Mas se for uma rede social mais pessoal, talvez seja Sim. mais livre ali, que nem pronto. os gatos, né? Pronto, na minha rede social, né, o meu perfil profissional, você já tem que ter mais esse cuidado, né? Seria mais vamos dizer assim, o cachorro, né? Mais ali, né? Contenido, mais ali, né? Sim. Já na sua vida, né, cotidiana, você já tá mais... Eu já sou bem livre, eu posto coisas da praia, do meu dia a dia, entende? Uhum. Não que você não possa postar no profissional, né? Mas você sempre vai ter mais esse cuidado. E se você pudesse agora parando as perguntas de pronto e imediato, né? Mas se você pudesse formular aqui pra gente uma mensagem final sobre redes sociais, o que é que a gente deve temer ou deve se preocupar ou não, né? O que é que a gente deve fazer nas nossas... Você disse que não tem receita, né? Mas qual é a mensagem que você deixaria pra gente, pras pessoas, né, que nos acompanharam até aqui, sobre redes sociais? O que é que a gente pode ter de conhecimento acerca delas, assim? O que é que o Jefferson, enquanto psicólogo, fala, mas também o Jefferson, enquanto Jefferson, né, pode falar pra gente? Ou Jefferson não, Fernando. Meu Deus, de onde tirei Jefferson? O que é que o Fernando... O que é que o Fernando... Acontece, eu também sou péssimo pra nome. Se eu escutar o nome de uma pessoa, eu tenho que, às vezes, escutar umas 4, 5 vezes. Eu tenho até... Não, continuar na terapia por causa disso, né? Não, minha primeira profissão, né, Fernando, é professor. Eu brinco com os meninos, mas não é brincadeira. É só pra me fortalecer a identidade do nome e a pessoa, né? Sim. E daí eu brinco falando toda a vida a fileira, aí agora ao contrário. Aí eu vou falar ao contrário os meninos pra ver se eu decoro, né? É a estratégia que eu uso. É uma estratégia boa, sim. É. Verdade. Mas, Fernando, assim, o que é que você deixaria pra gente? Assim, como a gente havia falado, né? Assim, tentando resumir, né? Um resumão daquilo que a gente conversou, né? Que foi um diálogo aqui aberto, né? Que teve... que tem muito um pouco da teoria, um pouco da nossa prática enquanto profissional, né? Claro que tem, que não vai ser uma... Foi uma conversa aberta, mas não foi algo do senso comum, né? Sim. Foi algo que gera um conhecimento para as pessoas, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente vai falar, a gente tem que ter esse cuidado com o outro, né? Do que a gente vai falar. E assim, o que eu poderia deixar para as pessoas que estão nas redes sociais, que hoje em dia é uma coisa que eu esqueci de falar, que no Brasil cerca de 70% a 80% das pessoas hoje utilizam as redes sociais. O que é muita coisa, né? Muita coisa. Se a gente pensa, por exemplo, em linha de pobreza, né, no Brasil, a gente tem talvez um número superior ao que você falou, né? Tipo, seria 40% das pessoas. Então, como é que essas pessoas ainda têm, Sim, mesmo né, em condições assim tão precárias, né? Às Acesso vezes de alimentação, mas aí prioriza talvez ali um acesso a esse meio virtual, né? Pronto, é um tópico muito interessante, assim, só pra gente não se alongar muito, mas assim, é algo a se pensar também, né? Sim. Porque muitas das vezes você deixa de se alimentar melhor, deixa de comprar uma roupa pra você comprar um celular, às vezes um iPhone de 10, Virou 15 qualidade mil de vida, rede social. Então, exatamente. se né? você traz esse dado pra gente, virou qualidade de vida. Exatamente. E assim, o que é que te mantém ali, né? Às vezes eu até pergunto para meus pacientes, não sou relacionado a isso, né? Mas o que é que te mantém ali? O que é que tem de tão importante lá que você dá a sua vida para estar lá, né? Então assim, só resumindo, as redes sociais são algo que chegaram, né? É algo presente que você querendo ou não querendo vai estar na sua vida de alguma forma, ou direto ou indiretamente, por mais que você não use, às vezes chega uma pessoa ali, tira uma foto sua e posta. Então assim, né? Virou um Big Brother, né?
Mas assim, o conselho que eu dou, né, que se é que pode dar um conselho, né? Como eu disse, não tem uma receita pronta, mas assim, que isso não seja a única coisa importante na sua vida. Né? Eu acho que seria algo mais nesse sentido, né? Que você possa estar lá, possa participar, mas que não seja a única coisa, né? Que você tenha outras formas de interagir com a sociedade, com a vida, né? Porque basicamente na prática é assim, se você coloca toda a sua vida aqui, se você perdeu isso, você perdeu o quê? Perdeu sua vida. Entende? Então é algo assim, você deve ter um cuidado, né? Sim. Cuidado de não se trata apenas da gente, eu vou cronometrar aqui 1 hora, 2 horas, não se trata disso, né? Porque eu pelo menos não vou muito para esse lado. Às vezes tem pessoas que recomendam você, não, coloque um tempo de utilização, né? Inclusive um outro dado, né, que assim, para complementar, que o Brasil é o segundo país do mundo que tem o maior acesso diário das redes sociais, né? Então, As assim, pessoas ficam por mais tempo usando, né? Então, por horas, entendeu? Por 7, 8, 10, 12 horas. Então, assim, é algo que a gente deve ter o cuidado, no mínimo, né? E muitas das vezes nem pessoas que trabalham com isso, né? Sim, quem trabalha com isso ainda mais. Né? Uhum. Então, assim, quanto mais coisa te jogar para lá, mais tempo você vai passar lá. No acesso, na prática, assim, no acesso à rede social. Né? Porque não é só a rede social em si, assim, propriamente. Eu vou expor uma foto e vou ficar lá olhando. Mas você tá no Zap, você tá ali conversando, às vezes com o pai, com a mãe, tá, né? Algo realmente que é necessário. Porque tem aquilo que é necessário, a sua comunicação, né? Às vezes você precisa falar com alguém, você precisa... Isso é algo natural, algo, né, do dia a dia, uma tecnologia. Mas quando isso passa a tomar grande parte do seu dia, né? Ou então, às vezes você começa a deixar de fazer atividades que seriam importantes para você, né? Como trabalho, como estudar, ter amigos. Quando você está deixando tudo isso de lado e está se focando apenas na rede social, então é algo a se repensar. Tenha um cuidado, né? E assim, só para complementar, a psicologia vai entrar nisso, entende? Porque assim, não é apenas você eu vou deixar de usar a rede social. Você vai ficar saudável por causa disso? Não vai, entende? Provavelmente você vai adoecer de outra forma, né? Como acontece às vezes, a pessoa está utiliza droga, utiliza bebida alcoólica e corta aquilo apenas de deixar de usar. Aquele sujeito vai ser saudável? Não sei, porque as questões que o levaram a isso não foram trabalhadas. Sim. Entende? Então assim, a grande questão é essa, né? De você se perceber, e a psicoterapia vai entrar nisso. De você, quando você vai procurar atendimento, né? Muitas das vezes a gente procura atendimento quando a gente já está no fundo do poço. E aí é que está a questão, né? Você já vai procurar numa fase da sua vida muito adoecida. Então assim, quando já limitou grande parte da sua vida, quando você muitas vezes já está ali focado só naquilo, é mais difícil. Então a psicoterapia, a psicologia, ela vai chegar nesse processo de você se perceber. Por que eu tenho que passar tantas horas lá? Né? Nesse acesso à rede social, né? Por que eu tenho que passar tanto tempo lá? Por que eu não posso desligar de lá? Por que é tão importante? Então, assim, isso você trabalha na psicoterapia. São essas questões que você vai ver lá. Nossa. Então, a psicologia entra nesse de te ajudar a se perceber, né? Porque, assim, a gente, como... Não apenas a rede social, mas qualquer transtorno, qualquer sofrimento... Qualquer questão humana, a gente não vai tentar eliminar aquilo. A pessoa está angustiada, a pessoa está com depressão, tristeza. Vamos tirar isso, a pessoa não vai sentir mais nada, vai ser uma pessoa, um Buda que vai ficar só ali meditando. Não é por aí. Nada contra o Buda. Mas assim, o que a gente propõe para o sujeito é que ele tenha uma vida menos sofrida. Porque assim, a intenção da psicoterapia é justamente essa, no decorrer dos tempos, né, que você vai avançando, você vai se percebendo e você percebe por que você está fazendo aquilo. Então quando você percebe, você para, poxa, será que eu preciso viver dessa forma? Então é algo nesse sentido. Não dá pra deixar também de falar de rede social e não falar da rede social
do Fernando? Onde é que a gente te encontra, Fernando? Pronto, excelente, né? Quando terminar aqui eu já tô aqui de olho nas minhas redes sociais, né? Vou postar, né? Meu Instagram é pc.fernandoqueiroz, né? Para quem quiser lá acompanhar, seguir. A gente sempre tá postando lá alguma coisa ou outra, aquilo que dá para postar, aquilo que eu acho que é interessante, aquilo que eu acho que é produtivo, que agrega. Não apenas postar por postar, isso para mim não é algo que faz muito sentido, né? Mas que eu acho que de alguma forma produza minimamente algo produtivo para quem tá vendo, entende? Então assim, como eu falei, psi.fernandoqueiroz, né? Eu atendo na Clínica Atena Psicologia, que se encontra na Avenida Padre José Holanda do Vale, tendo lá as terças. Quem quiser entrar em contato nas redes sociais, tem também que colocaram aí, meu zap, posso falar? Sim, pode sim. Pronto, que é o 85, né? O 989910836. Pronto, tá aí na tela. Então, assim, quem quiser lá falar comigo, me chamar, buscar atendimento ou apenas conversar, a gente tá lá para receber essa demanda. Massa. Para acolher, né? Uhum. Aí fica a pergunta, né? Por que eu tô nessa rede social? YouTube ou Spotify? Qual é a outra plataforma, Elis, que a gente tá? Kawaii, TikTok. Kawaii, TikTok, e acompanhei até aqui, né? Instagram. E acompanhei até aqui esse bate-papo. Será que foi saudável? Né? Eu acredito que sim. Será que foi uma rede social onde eu fiz alguma troca realmente social, né? Se você provavelmente buscou conhecimento, então talvez a gente tenha te dado isso, né? Então talvez fique essa atenção pra gente, né? Será que a gente buscou aprovação? Buscou um like nisso que a gente acompanhou até aqui porque buscou um like? Ou não, foi porque realmente a gente quis socializar, né? Socializar conhecimento, muitas das vezes prestigiar um amigo, né? Se o Fernando mandou pra alguém, né? Sim, eu pelo menos, toda vida eu falo com a minha mãe, né? Aí a gente socializa sim, no meio virtual, né? Ô mãe, eu tava com não sei quem, né? E às vezes eu acho que é essa relação que a gente tem que ter, às vezes não, eu acho que é essa relação que a gente tem que ter nas redes sociais, de realmente socializar, seja por conhecimento, seja essa por troca, né? por fazer amigos, prestigiar amigos, né? Porque senão ela não cumpre o papel social dela, né? Então a partir do momento que eu estou buscando só aprovação, ou estou usando filtro demais, são esses dois aspectos que eu tenho percebido, né? Verdade. Que trazem como desafios pra gente. Aí vira outra coisa. Você ia falar, né, Fernando? Não, assim, só para complementar, né? Tá. A gente tinha até tocado nesse ponto, para as pessoas, os ouvintes, né, do Psicologando. Eu não sei se alguns tiveram essa impressão, mas assim, o que eu estou querendo passar não é que a rede social criminalizar de forma alguma. Sim. Pelo contrário. Desde o início eu falei, as redes sociais, os aplicativos, as tecnologias são algo muito bom, né? Algo que nos agregam, algo muito bom. Mas assim, que se utilizado de uma forma correta, né, para a gente se comunicar, para a gente buscar conhecimento, como foi a proposta desse podcast, né? Então eu acho que é algo muito positivo, algo muito bom. Mas quando a gente vai apenas para buscar aprovação ou outras coisas nesse sentido, aí já eu não sei se seria tão interessante. Sim. Pois tá, obrigado para quem, mais uma vez, né? Obrigado para quem acompanhou até aqui. E é isso, a gente se vê no próximo Psicologando. Valeu.